gente vai mudar de assunto, presta atenção. Você que é mãe, você que é pai, você que tem adolescente na família, uma pesquisa da Universidade Estadual do Ceará apontou que adolescentes extrovertidos e emocionalmente frágeis, eles tendem a consumir álcool mais cedo. Sabia disso? Presta atenção. A descoberta foi feita a partir da investigação que teve como objetivo analisar a associação entre o uso precoce de álcool na adolescência e fatores associados com o comportamento de cada adolescente, se são mais soltos ou mais dependentes emocionalmente. Tudo isso, gente, pode sim influenciar no uso precoce do álcool, que esses casos acontecem antes mesmo dos 15 anos de idade. A pesquisa também revela que um fator importante para que esse comportamento desencadeie, são os pais ou responsáveis também fazerem o uso de álcool. Tá aí um assunto que a gente precisa sempre conversar com os nossos filhos. E olha, independentemente se o álcool é normalizado aí na sua casa ou não, orientar é preciso. E se acontecer do seu filho, por exemplo, experimentar uma bebida alcoólica, será que ele te contaria? Tem certeza? Como é que é a relação entre vocês sobre esse assunto especificamente? Manda aqui pra gente já a sua resposta sobre essas perguntas que já a gente vai ler. Aqui no nosso estúdio, a gente recebe o psicólogo Alexandre Brito. Boa tarde, Alexandre. Seja bem-vindo, viu? É sempre um prazer. Prazer é todo nosso em recebê-lo. E a gente também recebe aqui a Maristé. Ela tem 4 filhos, é isso, Maristé? Boa tarde, Boa Roberta. tarde. Sim, 4 filhos. 4 filhos, dentre eles adolescentes. Sim, 2 adolescentes. Como é que é esse assunto na sua casa? Você já teve uma conversa? Eles já tiveram alguma experiência com álcool? Já tive, sim, conversa com a minha filha mais velha, sobre postagem no Instagram que eu vi, ela não me confessou. E o meu filho, que fez 12 anos agora também, que me falaram também. Aí eu fui conversar com ele, ele falou que já bebeu energético, Então, a sua mais velha é de 14? Sim, de 14 anos. E qual foi a sua reação? Quando você estava ali no Instagram, acabou vendo uma foto dela, estava fazendo o quê? Brindando? Era o quê? Brindando com amiguinhas e amiguinhos. E qual foi a sua reação quando você viu aquela foto? Assim, eu olhei aquilo e achei estranho, Achei estranho porque eu não sou de acordo, Já bebi quando eu era adolescente, Então, eu sei as consequências que isso traz, então não sou de acordo. Tá, e aí, além da sua de 14 anos, que então bebeu, o seu de 12... Que fez 12 agora. Também, agora já experimentou energético. Energético, tá. E isso para você representou o quê em relação ao seu também de 12 anos? Te deixou um pouco insegura em relação a esses primeiros passos, com essa curiosidade? Sim, porque uma coisa leva a outra. Geralmente a pessoa começa assim, vou experimentar um energético, aí tá ali com amiguinhos, daqui a pouco vai para uma ice, daqui a pouco tá querendo experimentar outra bebida, Esse que é o seu medo de mãe? Sim, esse é o medo. Alexandre Brito, explica pra gente essa relação, de que maneira, vendo aí essa pesquisa que a Universidade do Ceará fez, de que maneira que a gente pode observar nos nossos filhos, aquele que tem um jeito mais extrovertido, como que isso pode estar relacionado a uma fragilidade emocional a ponto de levá-lo para essa experiência com o álcool? Essa experiência com álcool na adolescência, ela tem vários elementos e fatores envolvidos, E um desses elementos que essa pesquisa traz é justamente esse ponto, de haver ali uma situação em que, às vezes, todos os excessos podem levar a um outro excesso. Então, por exemplo, um vazio, uma angústia, uma tristeza, uma dificuldade nas relações familiares ou de desempenho escolar, E junto de um determinado ambiente que também possa favorecer isso, pode justamente levar a esse ponto. Então, por exemplo, a gente se preocupa muito com crianças que têm alguma espécie de depressão, algum processo depressivo, bem como as outras que também estão no oposto, às vezes demonstram a sua tristeza com excessos de autoestima. Então, você vê que ali também tem um vazio, de alguma forma. Só que qual que é a grande questão, Que muitas vezes, nessa idade, você tem uma tentativa sofrida de lidar com esse vazio sem conhecimento. Você, muitas vezes, não tem um suporte familiar. E tem também o que, Roberto? Às vezes é a dificuldade de compreender as consequências
e sabe que, de alguma forma, esse comportamento ele é equivocado, porque para um adolescente estar bebendo é porque algum adulto colocou a bebida na mão dele, né? Então, tem algumas violações aí também. Mas não tem também essa influência de amiguinhos? Tem, mas geralmente pra são adquirir, adultos. né? Mas geralmente são adultos, né? Que acabam colocando essa bebida na mão do adolescente. E esses outros amigos vão a ter esse acesso à droga. Hoje em dia tem muito mais facilidade de acesso à droga, com a internet e outros meios de comunicação. E ele, de alguma forma, pode se colocar em uma situação de vulnerabilidade. Ele está numa situação de vulnerabilidade e acaba fazendo o uso e consumo da bebida numa tentativa de lidar, às vezes, com alguma outra dificuldade pessoal, bem como também, Roberta, para se sentir pertencente a um grupo. Na adolescência é muito comum ele ter o quê? A necessidade de se identificar com um certo grupo, seja o familiar ou seja o de amigos. E às vezes esse grupo familiar, Roberta, é o grupo que consome a bebida alcoólica. A gente vê que a bebida alcoólica é uma das drogas em que ela vamos dizer assim, oferecida socialmente. E ela é como se nós tivéssemos uma liberdade. E quem não bebe é o careta, o cafona, é o que está, né, ali. Então, tem isso também. Às vezes tem gente que até se força a beber para se sentir integrado. Tem esse ponto, então, ou entre amigos ou também no ambiente familiar. Então, são vários fatores que a gente pode ir conversando aqui, mas, de fato, a saúde mental tem que ser algo que tem que ter atenção, porque pode abrir portas para esses consumos, já que, se não tem diálogo, não tem conversa, não tem um espaço adequado para lidar com as suas angústias, dificuldades da adolescência, desse desenvolvimento, às vezes você não fala e acaba tentando lidar com isso a partir da bebida. Olha só, já vou abrir espaço para os comentários que já estão chegando aqui para a gente. Tem uma mãe que diz, eu tenho 3 filhos e todos os 3 bebem, né? Dentre esses filhos, ela tem uma adolescente, a minha filha. Os outros já são maiores de idade, mas todos bebem. E tem um costume também do álcool depois que todos saíram de casa. Começaram com o energético, olha o medo aqui da mãe, né, falando, começaram com energético, aí quando a gente foi ver, já estavam bebendo bebidas alcoólicas. Como é que foi a sua conversa depois com os seus filhos sobre esse assunto? Teve uma conversa depois que você viu essas fotos, Mari? Sim, teve. Eu falei com meus filhos que não aceitava eles bebendo, não. Mesmo você tendo voltado há alguns anos e lembrado da sua adolescência? Sim. Aí eles têm aquela mania, mas energético não é bebida, energético não tem álcool, Mas e a sua outra, de 14, a que tinha bebida alcoólica? Eu também conversei com ela. Conversei também, ela falou comigo que não ia beber mais, não. É. E nunca mais eu vi postagem assim, né? Alexandre, como que deve ser essa conversa com os nossos filhos? Porque, ao mesmo tempo, adolescente é muito curioso. E nós já fomos adolescentes um dia. A gente sabe que se a gente está numa festinha, um começa a beber, às vezes a mãe de outro é permissiva, o outro leva para a festinha, o que o Alexandre falou, às vezes tem um adulto ali colocando na mão deles, né? E a gente não está aqui para recriminar, cada um tem um jeito, né, de criar os filhos em relação a esse assunto, porque às vezes a bebida é normalizada naquele ambiente familiar. Mas uma coisa é fato, a gente precisa conversar sobre esse assunto. A questão é que não é a bebida alcoólica em si o problema, né? Existem várias formas de você, inclusive agora, final de ano, o que a gente faz no Réveillon? Brinda, né? Então, assim, a questão é quando ela te coloca em vulnerabilidades. E você está lidando ali com crianças e adolescentes que nem sempre têm compreensão disso e também tem uma violação quando isso acontece. Quando os pais percebem isso, eu acho que o diálogo com os filhos tem que ser um diálogo aberto e responsável. Em que sentido? É pedir para que ele te conte. É claro que quando ele te contar, você não pode brigar, senão ele para de contar, óbvio. Mas saber lidar com isso, o que é uma grande dificuldade. Só um parênteses, você brigou com a sua na hora? Eu falo bem assim, que para minha filha me contar as coisas, eu tento ser amiga dela. Para eu ficar sabendo das coisas. Mas tem que ter o Mas confronto. não pode brigar na hora? Não é esse brigar que eu estou dizendo no sentido de uma opressão, de uma violência. Mas eu estou trazendo aqui que você tem que confrontar. O confronto ele faz parte, né, da vida, da responsabilização, mas não um confronto violento, nesse sentido. Né? Um confronto em que também, com uma mão, você acolhe e com a outra você coloca certos lugares, certos posicionamentos. Né? Você coloca Mas é o quê? É proibir a amizade, é proibir festas? Seria o quê, Alexandre? Vai depender muito da realidade de cada um. Muito de vulnerabilidade. Se você vê que determinados ambientes realmente coloca em situações de vulnerabilidade, não só para o consumo de bebida, mas para outras formas de violência também, de fato, você vai ter que criar estratégias para que isso não aconteça. A gente sabe que
o diálogo, não dá para controlar os filhos, né? Mas completamente. O diálogo ele tem que ser permanente, A abertura para a escuta tem que ser permanente também, né? E você criar estratégias juntos. Porque porque adolescente, pessoal, sempre tem que ter uma história para contar. Todo mundo tem uma história para contar. E tem coisas que você nunca vai contar para os seus pais. Não adianta achar que vai. Do mesmo jeito que você que está aí não contou algumas coisas para os seus pais. Mas saber que existe esse espaço quando você precisar é importante. Então, criar isso, né? Não é necessariamente, Roberta, uma dominação, um controle absoluto 24 horas, porque eu acho que quando tem esse tipo de opressão, geralmente a gente se afasta e começa a fazer escondido. Mais uma vez eu faço essa pergunta para você de casa. Seu filho, se ele viesse a beber, né, ter uma experiência com a bebida alcoólica, ele te contaria? Manda pra gente. Ou aconteceu e ele contou, como é que foi a sua reação? Manda o seu relato aqui no nosso WhatsApp, tá bom? Agora a gente vai ver o depoimento de uma outra mãe, a Lorena. Ela tem adolescente em casa e ela vai contar pra gente como é que lida com esse assunto, como é que foi a experiência do filho dela. Vamos ver. Eu tenho um filho de 15 anos e eu já tive 15 anos também. Queremos beber, eu bebi, né? Acaba conhecendo aquele energético, bota só um pouquinho de vodka. Acontece, gente. E aí, nossos filhos, a gente não consegue ficar 24 horas grudado junto, né? Agarrado, vai sair, vai ter as festinhas de amiguinhos. Meu filho é muito parceiro meu, então ele fala. E aí, ele mesmo perguntou um dia, mãe, e essa cachaça é boa? Eu falei, meu filho, isso não é para sua idade. Posso experimentar? Aí, na minha cabeça, melhor experimentar na minha frente do que fora. Expliquei que faz mal à saúde, tudo. E ele provou, ele falou, nossa mãe, é muito ruim. Eu falei, viu? Você já provou e não gostou. Então, eu tento ser amiga dele, parceiro. Como um dia ele falou, mãe, deixa eu provar essa cerveja. Ele prova. Graças a Deus ele não gostou, mas vai que gosta. Eu entendi a linha de raciocínio, a linha que a Lorena acaba preferindo educar o filho dela. Proibir pode ser pior, Alexandre? Eu acredito que você tem que fazer algo que ela tentou trazer aqui para a gente, né? Criar um ambiente seguro para entrar em contato com algumas coisas, né? Para você entender como é que é isso, como é que funciona, as consequências, entender, né, do que se trata, os efeitos que isso pode causar, porque a gente está falando, pessoal, de uma substância que gera dependência. Gera dependência, pode gerar o alcoolismo, você pode ali precisar da bebida cotidianamente para fazer coisas que seriam rotineiras. E aí você começa a perder o quê? Controle de muitas coisas da sua vida e começa a ter prejuízos nos relacionamentos, porque você começa a se relacionar só com a bebida se isso fugir do controle. Então, é importante que haja, Roberto, essa tentativa de fazer com que essa curiosidade ela aconteça de um modo mais seguro possível, né? Gente, olha, estão chegando aqui cada comentário que a gente vai ler. Vou ler aqui, na verdade, alguns já. Tem gente que diz aqui, boa tarde, aqui em casa eu bebo, eu tenho uma filha de 6, outra de 12 anos. Eu não peço nem para elas pegarem na geladeira quando eu estou bebendo. E quando alguém pede para elas buscarem, eu também não deixo. Né? A mãe tenta separar as coisas. Também tem outro relato, boa tarde, Beta. Quando eu tinha 15 anos, participei de uma festa americana, tomei um porre pela primeira vez, eu odeio bebida. Mas tá vendo, hoje ela odeia, mas olha aquilo que você falou, cada um também precisa viver a sua história, não necessariamente com isso, tá, gente? Mas ela tem que ter a história dela para contar, nem que seja o não que ela deu, né? Porque se ela toma um porre e não sabia que isso poderia acontecer com ela, porque talvez não conhecia tanto essa situação, ela entra em situação de vulnerabilidade, né? O corpo dela e o psicológico dela fica numa situação de vulnerabilidade, ela pode sofrer todo tipo de violência numa festa, por exemplo. Tem mais comentários aqui. Boa tarde, Alberto. Seu programa é de muita utilidade, parabéns. Meu irmão começou a beber com 17 anos. Hoje ele tem 50, é alcoólatra. Olha as consequências, gente. A gente pensa assim, é adolescente, não, que isso, é coisa da idade. Lá na frente a gente nem para pensar nas consequências, né? Na verdade, nem acredita que pode acontecer, mas pode sim. Também tem outro comentário. Roberta, boa tarde. Eu tenho um amigo que simplesmente levava seu filho de 13 anos para tomar cerveja e às vezes até beber caipirinha. É demais isso, meu Deus, gente. Também tem outro comentário. Boa tarde. Eu sou Silvana, sou do bairro Hélio Ferraz, na Serra. Infelizmente, os jovens de hoje são mais influenciáveis. Tem outro comentário aqui que eu achei aqui muito forte, de uma mãe que diz...
eu sou mãe de uma filha de 16 anos, ela bebe todos os dias. Chega em casa com um bafo daqueles, eu não sei mais o que fazer. Tem uma explicação para isso? E aí, Alexandre, o que essa mãe ainda pode fazer? Uma filha de 16 anos, começa a dar os passos cada vez mais, né, para a maioridade. Como que essa mãe ainda consegue se aproximar dessa filha? Ela não tem que tentar lidar com isso sozinha, né? Não é um problema solitário. Eu sempre falo que o problema de bebidas é um problema de saúde pública, né? Então, existem várias formas dela também tentar buscar esse apoio, né, psicossocial na rede de atendimento do município dela, né? Se ela não souber por onde começar, ela pode procurar uma unidade de saúde, por exemplo, que vão dar os caminhos para que ela possa também tentar esse trabalho, né? Existem outras formas de também lidar com isso, que são não necessariamente municipais ou do governo, estaduais, que é, por exemplo, os alcoólicos anônimos, né, que também tem apoio para a família. Então, não necessariamente a sua filha vai, mas às vezes os familiares, existem grupos de pais também que participam dessas reuniões que podem contribuir ali para trocas de experiências, encaminhamentos, né, criar estratégias, pensar juntos e às vezes encaminhar também para um médico para lidar com essa situação, tá? Então é uma estratégia que não é uma estratégia solitária. Às vezes os pais se sentem muito solitários nessa situação e até culpados. Então é importante entender que não, que é uma coisa que precisa ir para além, das vezes, desse ambiente familiar. Então, essa rede de apoio é essencial, mas também procurar ali os atendimentos psicológicos, da assistência social, né, e outras redes para que você consiga lidar com isso com sua filha, porque o consumo diário, a gente já tem uma possibilidade de estar falando de uma dependência, né, de uma situação que pode colocá-la em risco e de uma situação que pode fazer com que ela tenha prejuízos graves, como a Roberta trouxe. Quando você bebe, a bebida ela começa a fazer parte do seu corpo e com o tempo ele precisa, para funcionar, da bebida. E com os anos isso pode se agravando e levando isso para a vida adulta, etc. também. Maristé, você já trouxe esse relato aqui para a gente, que você também, na sua adolescência, você já fez o uso do álcool. De que forma que a sua experiência te ajuda hoje no diálogo com seus filhos? Eu sempre tento trazer as consequências que eu tive quando eu bebia muito na adolescência, né? Sempre tento explicar isso para eles. As consequências foi muitas coisas ruins que eu tive experiência que eu posso contar, não somente para os meus filhos, mas para outros adolescentes também, para outras mães, né? Eu sempre uso as experiências de vida que eu tive para ajudar outras pessoas. Tipo o quê, por exemplo? Né? O que você chegou a enfrentar por conta da bebida para que você transforme isso num argumento que convença os seus filhos? Na adolescência, quando eu bebia muito, eu saí da escola. Isso que é uma consequência que, inclusive, foi apontada nessa pesquisa, né, Alexandre? Aí eu era acostumada também a sair para muito rockzinho, né, social, de adolescência, né? Tive gravidez indesejada, porque a gente ali ali com álcool na mente, como fala, né? No calor daquela emoção, né? No calor da emoção, a gente acaba fazendo coisas também quando a gente bebe muito, muito, né? Teve um relato aí de que a mãe falou da filha dela que bebe muito. Eu também era essa pessoa que bebia de segunda a segunda. Você também chegou a esse ponto? Sim, de segunda a segunda. E a gente sempre juntava amigas, amigos para fazer social. E minha mãe já não tinha mais controle sobre mim com isso. E eu acabo passando essas experiências, que é umas consequências bem ruins para minha filha, que eu não quero isso para meus filhos. Por isso que hoje eu proíbo e, enquanto eu estiver viva, eu vou proibir, por causa das consequências ruins que eu tive, que foram muitas. É sobre isso, gente. É esse diálogo, né? A gente... É nosso papel de pai e mãe, né? A gente não vai impedir deles viverem o que eles tiverem que viver. Mas o que a gente puder contribuir com a nossa experiência, é claro que é muito válido. Obrigada, Mário, pela sua participação, pelo seu relato tão verdadeiro aqui com a gente. Obrigada também, Alexandre. Obrigado, Roberto. Por tentar nos aproximar, né, dos nossos filhos, principalmente adolescente, que é tão complicado. Às vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. Quem é mãe, quem é pai, que está acompanhando a gente sabe como é que é difícil.